Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem com a graça do Senhor. Vamos aqui para mais uma leitura, mais uma meditação diária da Palavra de Deus. Nós paramos aqui em Êxodo, capítulo de número 3, no seu versículo de número 5, com o tema Moisés e a sarça ardente. Nós vamos dar continuidade do versículo 5 a seguir. Vamos lá para mais uma leitura, mais uma meditação da Palavra do Senhor, que diz assim: Continuou Deus: Não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: De fato, tenho visto a aflição de meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa de seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em que mana leite e mel, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amoreu, do Ferizeu, do Eveu, do Jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu Deus: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus dos vossos pais me enviou a vós e me perguntarem: Qual é o seu nome? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Disse Deus mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel e diz-lhe: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto que vos tem sido ferido no Egito, visto o que tens feito no Egito. Portanto disse: Eu vos farei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouviram a tua voz, então ireis, tu e os anciões de Israel, ao rei do Egito, e lhe direis: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou agora, pois deixemos ir no caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que os sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois disso, ele vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não saireis vazios. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro, bem como vestimentas, as quais poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e assim despojareis os egípcios. Capítulo de número 4. Os prodígios de Moisés. Respondeu Moisés: Mas se não crerem em mim, nem ouvirem a minha voz e disserem: O Senhor não te apareceu, perguntou-lhe o Senhor: Que é isto na tua mão? E ele respondeu: Uma vara. Então ele disse: Lança na terra. E ele a lançou na terra, e ela se tornou em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés:
estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Ele estendeu a sua mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em sua mão. É para que creiam que te apareçam o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse mais o Senhor: mete a mão no peito. Ele deu a mão no peito, e tirando a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse-lhe ainda: torna a meter a mão no peito. E ele tornou a meter a mão no peito, e tirando a mão, ele se tornara como o restante da sua pele. Se eles não crerem em ti, nem ao tentarem para o primeiro sinal, talvez crerão no segundo. Se ainda assim não crerem nestes dois sinais, nem ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. As águas tomarás do rio se tornarão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes nem depois que falaste ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Disse-lhe o Senhor: quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, o teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Ele também te sai ao encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu lhe farás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos os que às vez de falar. Ele falará por ti ao povo e te será por boca, e tu lhe será por Deus. Toma, pois, esta vara na mão, com a qual hás de fazer os sinais. Versículo de número 18. Moisés volta ao Egito. Então voltou Moisés para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: deixa-me ir, voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse Jetro a Moisés: vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, pois morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. Assim tomou Moisés a sua mulher e os seus filhos e fez montar num jumento e voltou para a terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão. Disse ainda o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todas as mãos na tua mão. Mas endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, meu primogênito. E eu te disse: deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Por isso matarei o teu filho, o teu primogênito. Durante a viagem, estando Moisés numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou e, lançando-os aos pés de Moisés, disse: certamente me és um esposo sanguinário. O Senhor, pois, o deixou. E ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi ao encontro de Moisés no monte de Deus, o beijou. Então relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, todos os sinais que lhe mandara. Foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés. Então Moisés fez os sinais perante os olhos do povo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e que tinha visitado a sua aflição, inclinaram-se e o adoraram. Capítulo de número 5. Moisés e Arão falam a Faraó. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Faraó, porém, respondeu: quem é o Senhor